Muito boa noite, meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e hoje venho-vos falar sobre o açúcar. O açúcar como uma droga erradamente permitida. Então, o açúcar branco, o açúcar amarelo, o açúcar mascavado, o açúcar em pó, açúcar em cubo, açúcar disfarçado em gomas, açúcar disfarçado em refrigerantes, em bolachas, cereais de pequeno almoço, iogurtes ou até mesmo em molhos. O açúcar é, sem dúvida, um veneno para a nossa saúde. E a partir do momento em que consideramos que o açúcar é um veneno e que efetivamente podemos dizer, de uma perspectiva assim um bocadinho mais como uma bomba, que é uma droga que é permitida erradamente, então vamos perceber o que é o açúcar. O açúcar é o combustível preferencial das nossas células, principalmente das que integram o nosso cérebro e restante sistema nervoso, fornecendo energia de forma rápida e criando reservas quando não é imediatamente necessário. Também tem uma função estrutural que incorpora os diversos compostos celulares do organismo. Mas, então, o que é o açúcar em si? O açúcar per se. Portanto, o açúcar é considerado um hidrato de carbono. Os hidratos de carbono podem ser simples, divididos ainda em monossacarídeos, como seja a glicose, como seja a frutose, como seja a galactose, ou disacarídeos, como seja a sacarose, a maltose e a lactose, ou então hidratos de carbono complexos, como por exemplo o glicogênio, o amido ou a celulose. Portanto, temos três tipos de hidratos de carbono essenciais, portanto as fibras, o amido e o açúcar, e depois dentro do açúcar temos então os hidratos de carbono simples e os hidratos de carbono complexos. Portanto, quando nós falamos em açúcar, significa que estamos a referenciar aos hidratos de carbono mais simples. E então podemos também classificar o açúcar tendo em conta o facto deste estar naturalmente presente nos alimentos ou ser adicionado como um ingrediente nos produtos alimentares, durante o processamento, a preparação ou até mesmo na mesa. Portanto, nós temos os açúcares presentes naturalmente nas comidas, ou temos os açúcares, como por exemplo, quando temos uma maçã, quando temos uma pera, temos uvas, portanto temos os açúcares presentes na fruta, por exemplo, e depois temos os açúcares adicionados, que são aqueles que são adicionados às comidas durante o processamento, a preparação ou até na própria mesa. O problema associado ao consumo de açúcares está relacionado com o tipo e a quantidade de açúcares consumidos. Mas, efetivamente, o açúcar é o açúcar e é o açúcar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o açúcar simples, aquele que nós associamos aos grânulos brancos, que é usado comumente para adoçar as coisas ou fazer um bolo, é quimicamente conhecido como sacarose e é um hidrato de carbono que resulta da junção da glicose com a frutose. Mas trata-se, portanto, de um açúcar, de um hidrato de carbono simples, que é vazio. O açúcar não tem vitaminas, não tem minerais, não tem enzimas e não tem proteínas. Então, o açúcar, per se, não nos traz nada para o organismo que possa ser benéfico para a nossa saúde. E depois temos que nos perguntar se... Portanto, tirando este que é óbvio, ou seja, quando nós adicionamos o açúcar, em relação aos açúcares escondidos, é mesmo verdade que existem os açúcares escondidos. Então, nem sempre é fácil nós identificarmos o açúcar presente nos alimentos, uma vez que a indústria pode usar outras nomenclaturas e usa outras nomenclaturas para o designar. Mais especificamente, existem pelo menos 35 nomes diferentes para o açúcar adicionado. E, infelizmente, estão presentes em quase tudo. Nós sabemos que é muito fácil, por exemplo, pensarmos num refrigerante e vermos
que o refrigerante tem imenso açúcar, mas também os iogurtes, as batatas fritas, o ketchup, um hambúrguer, o próprio leite, alguma salada que venha já preparada, processada, os molhos de tomate e depois tudo o que seja congelados. Os congelados vêm muito adicionados, têm muito açúcar adicionado. Então, quando pensamos, por exemplo, em comidas e em bebidas, temos, por exemplo, uma Coca-Cola que pode ter, em termos de chávenas de chá de açúcar, uma Coca-Cola tem 7 colheres de açúcar. Por exemplo, um batido de chocolate tem 16 colheres de chá de açúcar. Uma fatia de pizza tem 9 colheres de chá de açúcar. Então, quando nós pensamos, a laranja per se, enquanto fruto, tem 6 colheres de chá de açúcar. A diferença é que este é um açúcar presente na fruta, o outro é adicionado. De qualquer forma, temos que perceber que há frutas e comidas com mais açúcares do que outras. Então, o objetivo da indústria, numa perspectiva, o objetivo da indústria alimentícia é adicionar estas substâncias, quer para melhorar o sabor, a textura, o prazo de validade, outras propriedades do produto, também tornar estes produtos viciantes. Nós sabemos que os refrigerantes, sabemos que os hambúrgueres das grandes cadeias são colocados, é colocado este açúcar nas mais diversas nomenclaturas, exatamente para que estes produtos se tornem viciantes à comida. Então, só temos uma forma de não sermos enganados, é aprendermos a ler os rótulos daquilo que nós compramos. E isto deve se tornar um hábito. Quais são então os diferentes nomes que nós podemos ter para o açúcar? Açúcar cristal, açúcar invertido, açúcar mascavo, calda de cana, dextrose, frutose, glicose de milho, lactose, a maltodestrina, a maltose, o mel, o melaço, néctares, sacarose, xarope de malte, xarope de milho. Então, quando nós vemos estes nomes, nós sabemos que efetivamente indicam açúcar de uma forma geral e, portanto, devemos ter cuidado. Então, de uma forma, como é que nós podemos globalmente ter mais cuidado? Quando efetivamente tiver um nome óbvio, ou seja, açúcar castanho, açúcar refinado, açúcar investido, terminar em ose, como a lactose, dextrose, frutose, maltose, galactose, ose é de facto um sufixo para açúcar. Quando começa por xarope de milho, xarope de agave, xarope de tapioca, quando efetivamente parece-nos natural. Então pode ser amido, pode ser sumo de fruta desidratada, melaço, então temos que ter algum cuidado com isto. Mas depois a pergunta, que é daí levar-me a ideia de falar sobre esta palestra, é se efetivamente o vício do açúcar é um mito ou se é uma realidade. Então, quando nós vemos, por exemplo, que o desejo pelo doce vai mais para além do paladar, porque o açúcar, como outras substâncias, tem o poder de fazer o nosso cérebro libertar dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, é uma bolinha que vai pelo sangue e atua no sistema nervoso e proporciona-nos sensações de bem-estar, de prazer, de relaxamento. E a dopamina é um dos principais químicos no nosso cérebro, associado então a uma coisa que chamamos os sistemas de recompensa. É por este motivo que nós recorremos a estas substâncias quando ficamos tristes ou deprimidos ou irritados. Portanto, nós sentimos-nos bem quando consumimos açúcar e, portanto, queremos continuar a consumir açúcar. Ora, quando nós estimulamos demasiado este sistema de recompensa, problemas como a perda de controle e desejo de consumir mais começam efetivamente a aparecer. Um bom exemplo disto, para que entendam mais ou menos, tem a ver com as mulheres
síndrome de tensão pré-menstrual, ou seja, o estímulo vai alterar o humor, produz uma festa aqui na nossa cabecinha, mesmo que o sabor do alimento seja desfrutado apenas por alguns segundos. Então, se o alimento produz esta sensação, o cérebro vai pedir mais daquele alimento. Portanto, vamos ficar ansiosos pela próxima oportunidade para libertarmos dopamina e para rapidamente aprendermos a reconhecer quais são os produtos ou alimentos que vão detonar este gatilho. É importante dizer aqui que não é apenas o açúcar que causa esta sensação. As drogas como a nicotina, a cocaína, a heroína, o álcool também estimulam a libertação de dopamina, o que faz com que as pessoas dependentes destas drogas as procurem constantemente, uma vez que as faz sentirem-se bem. Portanto, vamos pensar, se as drogas possuem esta mesma espécie de gatilho e atuam neste mesmo centro de recompensas do cérebro, porque é que nós não devemos admitir e se calhar legislar que o açúcar é uma droga? E muito interessante para pensarmos que o açúcar é uma droga, que nós conseguimos, por exemplo, ver a cocaína e açúcar branco e conseguimos perceber as semelhanças óbvias na textura e na cor, mas na própria composição química, porque o açúcar é C12H22O11, quer dizer que tem 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio, e a cocaína é C17, quer dizer que tem 7 átomos de carbono, portanto mais 5 do que o açúcar, tem 21 de hidrogênio, menos 1 que o açúcar, e depois tem NO4, enquanto que o açúcar tem O11. Então, é talvez importante dizer que existem já alguns estudos científicos que podem procurar na internet que falam sobre sugar addiction, is it real? Portanto, sobre se é verdade ou não que existe esta dependência do açúcar. E sabemos que as substâncias de abuso são conhecidas pela comunidade médica, tendo o potencial de serem aditivas, portanto estamos a falar nas drogas, não é? E que o consumo do açúcar aumentou no paralelo com a distribuição alimentar. Portanto, o açúcar pode efetivamente levar a um maior consumo dos alimentos que o contêm e com isto levarmos às doenças do século, as doenças modernas, nomeadamente a obesidade e os diabetes. Então, os estudos animais, estes que apareciam neste estudo científico, mostravam-nos que a recompensa pelo açúcar pode ser maior do que a da própria cocaína e que o açúcar produz mais sintomas do que aqueles que são requisitados para que uma substância seja considerada uma substância aditiva. Então isto é muito importante porque podemos desta forma concluir que a adição ao açúcar pode ser uma dependência dos próprios opioides endógenos que são libertados quando consumimos açúcar. E também uma coisa que tinha para vos contar hoje é que num estudo muito interessante feito em ratos foi-lhes dada a opção de escolherem entre água adoçada com sacarina, portanto que é um adoçante, ou sacarose, também apenas chamado de açúcar, ou cocaína endovenosa. A maioria dos animais, cerca de 94% dos ratos, preferiu o sabor doce da sacarina ou da sacarose em relação à cocaína. Mesmo quando os ratos foram injetados com mais cocaína, a preferência pela sacarina ou sacarose não se alterou. E o que é engraçado é que os ratinhos estavam dispostos a lutar mais, trabalhar mais pela solução com sacarose do que pela própria cocaína. Então, os autores deste estudo concluíram que, efetivamente, o sabor intenso do doce pode superar a recompensa sentida devido à cocaína. Isto é muito importante porque quer dizer que os receptores do doce evoluíram em ancestrais pobres em açúcar, portanto a nossa ancestralidade, a nossa genética, e portanto nós não estamos adaptados a altas concentrações de doces. Isto é muito importante porque é isto que depois nos vai levar àquilo que chamamos o vício. Portanto, tão importante
tanto quanto esta sensação provocada pela libertação da dopamina, é a forma como nós inserimos o açúcar no nosso dia-a-dia com o objetivo de satisfazer outras necessidades. Por exemplo, um dia em que dormimos pouco, no outro dia estamos mais cansados e irritados no trabalho e a solução seria dormir, mas muitos optaremos por compensar esta sensação comendo, por exemplo, uma barrita de chocolate. O que é que acontece? Imediatamente há uma sensação de bem-estar e de aumento de energia. Portanto, nós condicionamos o nosso cérebro a pedir um doce sempre que não estamos bem. Sabemos que os problemas continuam lá, mas o açúcar torna-se de facto uma estratégia para contornar a situação, provocando aqui um ciclo vicioso. Claro que também, em tudo o que seja filmes, nós estamos muito habituados a ver os filmes, principalmente os filmes americanos, em que efetivamente, quando existe uma ruptura, um divórcio, qualquer coisa que lhe corre mal àquela personagem, ela senta-se à frente da televisão a comer um pote de gelado americano. Então, o que é que acontece? Quando nós comemos açúcar, o açúcar possui estas propriedades viciantes, gostamos de açúcar, desejamos o açúcar, isto leva a um pico de glicemia no sangue, o cérebro liberta dopamina, que é o que nos vai provocar depois o vício, pela necessidade da repetição, e a insulina é libertada em grande quantidade, exatamente para fazer com que aquela glicose que está no sangue possa entrar para dentro das células. Portanto, o açúcar diminui tão rapidamente quanto subiu e, portanto, ficamos com uma insulina alta, o que leva a um acumular de gordura, e então o corpo, que já não tem aquela glicemia no sangue, manda sinais pedindo mais. E então ficamos com mais fome e um desejo incontrolável de comer mais açúcar. Isto faz com que baixe o nível da glicemia, ativa o desejo por doces e, portanto, vai recomeçar este ciclo. Portanto, além de ser uma droga, lembrem-se que o açúcar também é uma toxina, porque para o nosso corpo, nomeadamente para o fígado, o açúcar é tão venenoso como o álcool, porque o etanol e o açúcar são metabolizados da mesma maneira no fígado. Se pensarmos bem, isto nem nos devia surpreender, porque o etanol é obtido por fermentação do açúcar. Portanto, eles são usados pelo fígado da mesma maneira. Só que o cérebro metaboliza o álcool, mas não metaboliza o açúcar. Isto significa que nós não sentimos nada na exposição aguda ao açúcar, como sentimos se bebermos uns copitos a mais. Portanto, quando nós, mesmo que não sintamos nada a nível do cérebro, o açúcar é tão prejudicial para nós como o álcool. Portanto, tal como o etanol, o açúcar aumenta a lipogênese, que é a síntese de ácidos gordos e triglicerídeos, inibe a oxidação dos ácidos gordos, ou seja, inibe a utilização da gordura e está associado à doença do fígado gordo não alcoólico, exatamente por estes motivos que estamos aqui a dizer. Portanto, e eu acho, a minha opinião é que o açúcar pode ser potencialmente mais perigoso, mais tóxico que o álcool para algumas pessoas que raramente consomem álcool e, pelo contrário, obviamente que um alto consumo de álcool também é extremamente tóxico. Isto porquê? Porque é que podemos dizer que o açúcar per se, assim falando macroscopicamente, globalmente, pode ser mais perigoso do que o álcool? Porque as pessoas que consomem açúcar todos os dias e em grandes quantidades, e isto mesmo sem se aperceberem, incluindo as crianças e principalmente as crianças, qualquer um de nós, aparentemente parece impensável dar álcool a uma criança, mas não vemos nenhum problema em dar um doce a uma criança. Pelo contrário, qualquer pai hoje em dia que tenha mais cuidado e não queira dar doce a uma criança é visto como um outsider, como, coitadinho do menino, não vai comer um docinho. Isto porque começa nos infantários onde levamos os nossos filhos, que é normal que têm 20 crianças, portanto são 20 aniversários por ano escolar e toda a gente quer levar um bolo e toda a gente a seguir quer levar uma recordação para os meninos ainda trazerem para casa, que normalmente é uma saquinha cheia de porcaria,
porcaria é essa que seria o correspondente a beber não sei quantos shots. Então, o consumo de doces pela nossa sociedade está tão entranhado que até quase que é tipo uma questão emocional ou sentimental. Achamos que é muito carinhoso, que é um sinal de amor darmos doces às crianças. Mas, para todos aqueles que me estão a ouvir e são pais ou avós ou tios, outras pessoas que se preocupam com as crianças, os doces cheios de açúcar não fazem bem às crianças. Promovem futuros problemas de saúde. Viciam as nossas crianças. Ok? Segundo motivo pelo qual podemos dizer que o álcool pode ser mais perigoso e mais tóxico, o açúcar pode ser mais perigoso e mais tóxico do que o álcool. Porquê? O açúcar não tem nenhum efeito agudo óbvio, para além de fazer com que as crianças fiquem completamente hiperativas. Quando temos uma doença aguda devido a um determinado fator, é muito fácil relacionar a doença com a causa. O problema do açúcar é que pode levar anos ou décadas para que se comecem a manifestar os sintomas de uma doença grave relacionada com o consumo de açúcar. Portanto, na verdade, quando consumido cronicamente, quase infelizmente todos nós fazemos desde que nascemos, o açúcar leva a doenças tão dispares como o diabetes, o síndrome metabólico, o cancro, pode ajudar no aparecimento de algumas doenças autoimunes. Portanto, sozinho o açúcar já causa uma série de prejuízos à saúde. Porém, para tornar os produtos ainda mais viciantes, a indústria alimentícia combina-os com outros dois ingredientes fantásticos, que é a gordura e o sal. Portanto, misturados numa proporção correta, estes três alimentos tornam os produtos alimentícios quase irresistíveis. Então, o seu efeito estimulante faz com que as pessoas aumentem não só a frequência do consumo, mas também a sua quantidade. Agora, pergunta, que outros efeitos desencadeia o açúcar no meu corpo? Então, o açúcar, já vimos, causa addiction, portanto, causa uma dependência. O açúcar causa a nível da boca, tudo que desde cavidades até deterioração dentária. O açúcar causa que as artérias fiquem entupidas, porque o açúcar causa inflamação do endotélio das artérias e, portanto, vai fazer com que depois haja ali uma microinflamação local que vai iniciar uma cascata de correção dessa inflamação, que é o que depois vai originar as placas de ateroma. Causa também alterações cardiovasculares, causa doenças metabólicas, causa glicação não enzimática, causa aumento de peso, causa problemas de pele, causa uma coisa chamada cansaço. As pessoas não têm noção que o cansaço que sentem, que é aliviado momentaneamente por uma barrita de chocolate ou por um gelado, é na realidade uma consequência do consumo crónico de açúcar. Obviamente que o açúcar causa resistência à insulina, causa sobrecarga hepática e causa diabetes, ok? Aumento de peso também, obviamente. Portanto, como esta lista é quase infindável, a lista de complicações associada ao consumo regular de açúcar, abordaremos então, vamos falar aqui sobre as mais importantes, ok? Estão muito caladinhos hoje, quer dizer que estão em estado de choque, só pode. Ainda não disse nenhuma piada, portanto... Bom, então, primeira consequência mais complicada do açúcar, mais complicada ou mais frequente, é o excesso de peso e a obesidade. Então, o açúcar é extremamente calórico, temos cerca de 390 calorias para 100 gramas de açúcar. Então, o açúcar está amplamente presente nos alimentos processados, como sejam as bebidas, os iogurtes, os molhos, as bolachas, os cereais. Então, a sua ingestão contribui para o aumento de peso. Diabetes tipo 2, portanto, o diabetes tipo 2 ocorre devido a uma dificuldade do organismo para aproveitar o açúcar de forma correta, que é utilizando como combustível para as nossas células. Curiosamente, o próprio açúcar favorece o aparecimento da doença, porque nós sabemos que as pessoas consomem mais doces
têm uma probabilidade aumentada de desenvolver esta patologia, e isto acontece porque se desenvolveu ao longo do tempo aquilo que se chama a resistência à insulina. Problemas cardiovasculares, quando as células do fígado metabolizam o açúcar, até mesmo o açúcar presente nas frutas, elas vão produzir alguns subprodutos, sendo que um deles é os triglicerídeos. E quando existe uma grande concentração de triglicerídeos que são libertados na corrente sanguínea, uma parte destes acumula-se no endotélio vascular, na parede das artérias, bloqueando a passagem do sangue e favorecendo então a ocorrência de infartos ou de trombos. Portanto, temos, por exemplo, para pesquisarem o site da Associação Americana de Cardiologia, que diz claramente na sua página na internet que demasiado açúcar na sua alimentação pode aumentar o risco de morte por doenças cardiovasculares. Depois, o açúcar também pode causar uma coisa chamada stress e ansiedade. Pessoas que consomem uma quantidade maior de açúcar estão mais sujeitas a problemas como stress e ansiedade. Isto acontece porque o organismo, submetido regularmente a níveis altos de açúcar, vai produzir uma quantidade de cortisol acima do normal, o que contribui para desencadear estes transtornos. Outra dos efeitos secundários do açúcar será a baixa energia. Isto porque o açúcar é um produto de alto índice glicémico. Isto significa que produz um pico de energia inicial e logo em seguida esta energia diminui drasticamente, porque efetivamente há um aumento drástico na produção da insulina, que rapidamente mobiliza o açúcar para dentro das células. Portanto, desta forma, a pessoa tem uma curta fase de hiperexcitabilidade e logo de seguida está cansada, está esgotada, está com dificuldade para realizar as suas atividades, e depois o que é que acontece? Nós vamos sentir que estou-me a sentir fraca, estou-me a sentir cansada, e é o ciclo vicioso que vai levar a que voltemos a comer aquilo que efetivamente nos desencadeou essa sensação de cansaço. Como sexta consequência de comermos muito açúcar, temos o desequilíbrio da flora intestinal. Portanto, o açúcar destrói parte das bactérias boas que vivem no nosso intestino. Esta flora intestinal é muito importante porque, como já falamos imensas vezes, contribui para diversos processos do organismo, desde a digestão adequada dos alimentos, até a absorção de nutrientes, até a manutenção da imunidade, da própria saúde mental. Portanto, é muito importante mantermos estes bichinhos aliados da nossa saúde. Sétima consequência pode ser o enfraquecimento do sistema imunitário. O sistema imunitário é muito afetado pelos malefícios do açúcar. Portanto, quando nós comemos doces, temporariamente inibimos a capacidade das células de defesa para enfrentarem bichinhos que possam aparecer nesse momento. É um efeito que dura várias horas até que tudo volta ao normal. Portanto, quer dizer que quando nós comemos doces várias vezes por dia, prejudicamos a ação do sistema imunológico continuamente. Eu costumava, quando foi antes do Covid, quando foi da gripe das aves, eu costumava dizer que a coisa mais importante para a gripe das aves é efetivamente mantermos o nosso sistema imune adequado, e quando vamos ao café estamos muito preocupados se uma pessoa espirra ou não espirra, mas quando vamos ao café, tomamos um café com um pacote de açúcar, devemos estar mais preocupados porque efetivamente colocamos açúcar no café e isso vai deprimir o nosso sistema imune durante uma série de horas. E, portanto, não tem tanto a ver com o que se passa no exterior, mas sim com o meu interior e como é que eu estou do ponto de vista imunológico. Efeitos nos dentes, a contribuição para o desenvolvimento das cáries é sabido por toda a gente, varia consoante o tipo de açúcar, se é um açúcar sacarose, açúcar de mesa, branco, se é mel, se é algum xarope. Alguns são mais cariogénicos, ou seja, alguns provocam mais cáries do que outros porque estão mais disponíveis para as bactérias da cavidade oral e, portanto, promovem uma maior produção de ácidos que destrói o esmalte dentário. As cáries são causadas pelo ácido que é produzido pelas bactérias da boca, que dissolve o tecido duro do dente, o esmalte,
a dentina e o cimento, estas bactérias produzem este ácido a partir de restos de alimentos ou açúcar na superfície do próprio dente. Portanto, a principal fonte de energia destas bactérias são os açúcares simples e por isso é que quando comemos açúcar é um fator de risco. Depois, efeitos na pele, efeitos dermatológicos, para as madames que estão muito preocupadas sempre com as rugas, a ingestão regular de açúcar acelera o envelhecimento da pele. Este é um efeito que se conhece como glicação. O açúcar liga-se às proteínas, neste caso às proteínas responsáveis pela sustentação da pele, provocando danos nas fibras elásticas e do colagênio, levando à flacidez da pele e ao envelhecimento precoce. Portanto, a eliminação do açúcar da nossa alimentação é uma das melhores decisões e das mais baratas que podemos fazer pela nossa saúde. Não só para prevenir, mas inclusivamente para superarmos imensas doenças. E é verdade que eliminar o açúcar completamente é muito difícil, devido essencialmente ao facto de estar presente em tudo. 90% dos alimentos processados contêm açúcar, as bebidas vegetais, os iogurtes, os molhos, as bolachas, as barritas, as carnes processadas. Portanto, nem sequer estou a falar de bolos, chocolates e gelados, que isso são óbvios. Estamos a falar de alimentos processados. O açúcar é extremamente viciante. A publicidade aos produtos que contêm açúcar é muito forte. Portanto, é uma indústria que move muito dinheiro. E por se tratar de uma indústria tão forte, a desinformação foi... Até há muito pouco tempo atrás, uma constante. Eu acredito que isto esteja a mudar e que vamos efetivamente cada vez mais estarmos conscientes desta temática. Portanto, quase a terminar. Sei que já tinham muitas saudades minhas, mas pronto. Lembrem-se quando leem açúcar refinado, açúcar de confeiteiro, dextrose, maltose, lactose, xarope de milho, xarope de malte, melaço, são denominantes comuns do açúcar. Lembrem-se de que o açúcar está escondido com estes nomes. Lembrem-se que há alimentos óbvios, que nós sabemos, as bolachas, os bolos, os gelados, os chocolates. Portanto, é óbvio que esses alimentos contêm açúcar, mas comecemos a alargar a nossa consciência para o facto de que muitos alimentos que nós não iremos estar tão, digamos, atentos a que possam conter açúcar, contenham de facto açúcar e, portanto, podem estar a causar-nos um vício sem nós nos apercebermos. A próxima vez vamos falar para os viciados, como é que vão deixar de ser viciados. Como viram, a ligação com a cocaína, do ponto de vista molecular, é um bocadinho assustador. A semelhança ou a parecença é um bocadinho assustadora, e isso significa que efetivamente o açúcar é uma droga permitida, é viciante e causa-nos doenças. Portanto, estejam mais atentos. E os meninos e as meninas que comem açúcar, lembrem-se que afeta o intestino, que afeta a imunidade e, portanto, vão ter que fazer um esforço para deixarem de comer açúcar. É um esforço no início porque, efetivamente, é um vício, como uma droga, mas existem algumas técnicas que podemos fazer para deixarmos de ser tão viciados. Foi um prazer que estivessem aí. E voltamos para a semana com um tema qualquer que vai ser muito, muito fantástico, que não sei qual é. Aguardamos sempre as vossas sugestões. Daqui a nada estamos no Natal, já estamos no fim de setembro e espero que tenham tido boas férias, espero que possam estar efetivamente a condicionar as vossas vidas a uma melhoria e começamos esta rentrée com um tema que é algo polémico, pouco falado neste sentido daquilo que efetivamente o açúcar pode fazer-nos mal, efetivamente. Então, até à próxima, até para a semana. Qualquer sugestão ou recomendação, estamos ao vosso dispor pelas redes sociais e pelo site www.anamoreira.pt. Estamos a fazer
uma forte campanha para ajudarmos algumas pessoas do ponto de vista do aconselhamento online. Temos feito muito aconselhamento online, através do site obtém todas essas informações e vamos voltar às nossas palestras semanais, que senão vocês têm muitas saudades. Até à próxima então.